E conforme eu falei, o Senhor falou comigo que dele eu agi. E ele falou assim: eu estou agindo na sua vida assim, no momento que você precisa. Não é antes, nem vai ser depois. Vai ser no momento que você precisa. Amém? Não tem sido fácil. Eu acredito que esse sentimento ele é comum aqui a muitas pessoas. Não tem sido fácil essa espera. E aí, da mesma forma que eu rasguei o coração para o pastor, falei da minha fraqueza, das minhas dúvidas, né? O Senhor me levou ao livro de Josué, ainda no capítulo 7. Porque o livro de Josué, nessa parte, ele fala de uma afronta que o Senhor recebeu, uma desobediência. Né? Aquele povo ele tinha saído do deserto, 40 anos, vivendo o milagre de Deus todos os dias. E ali foi um povo que desobedecia tanto. Em Deuteronômio você pode ler que Deus, ele provia tanto na vida daquele povo. E tem uma passagem que depois vocês podem ler em casa com calma, que é o capítulo 9 de Deuteronômio, que o Senhor fala assim: levanta-te, fala assim para Moisés: levanta-te, depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido, cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Então você vê, Moisés estava 40 dias. Gente, o nosso coração é muito enganoso. Quantas vezes o pastor Fernando é para São Paulo? Quantas vezes agora que ele vai estar pertinho de nós por misericórdia, porque eu acho que ele falou: tira o meu nome se eu não deixar esse povo. Né? Agora ele vem para pertinho de nós. Então, esse sentimento da distância, ele nos leva a ficar inseguros. E Josué, deixa eu ir lá para Josué, que eu tinha saído. E o que o Senhor fez comigo, né, e usou o pastor Fernando para falar comigo, foi exatamente o comportamento de Josué. Quando Josué soube que o povo tinha perdido a batalha contra Ai, que é uma cidade pequenininha, tanto é que falaram assim para Josué: não gasta todos os homens de guerra para essa batalha, não precisa. E aí não foram muitos, mas todos que foram voltaram. E a Bíblia fala que voltaram com seus corações derretidos. E quando Josué vê isso, ele não entende o motivo, porque Deus havia acabado de derrubar Jericó. Dá para entender? Imagina o Josué: a gente acabou de passar por Jericó e tudo foi ao chão, e vamos para lá e somos envergonhados. O que vão dizer os outros povos daí? E Josué rasgou suas vestes e Deus falou com ele. Assim como eu abri meu coração para o pastor, e imediatamente o Senhor falou comigo: não passe sua angústia sozinho. Você tem um homem de Deus nessa casa. Se está difícil até falar com Deus, tem hora que é muito difícil, porque não tem palavras, procure o pastor, procure o seu líder. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Pode ser no gabinete, pode ser chegando em casa, pode ser... Deus vai falar com você, porque Ele não se esconde de um coração arrependido. Ele não se esconde de um coração aflito. Então, honre o seu pastor. Se você já honre mais. Porque José se rasgou suas vestes perante o Senhor. E aí o Senhor fala para ele, no versículo que o pastor me deu, né, que é o 13, está sendo trabalhado: levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti.
Acã, ele havia, deixa eu ler o texto para ser fiel. Acã havia tirado para si alguns utensílios. Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobiceiros e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Então, ele cobiçou, e daí da cobiça, veio o pecado. A gente não sabe qual era a história de Acã, a gente não sabe como foi ele educado, a gente não sabe o que ele fazia, como ele ensinava na sua casa, mas nada justifica o pecado. Se Deus tivesse parte com o pecado, o diabo não tinha sido condenado ao inferno. Então não aceite. Por mais que o seu pecado, nós temos aqueles pecadinhos, né? Eu não tenho, pastor. É difícil. Tem hábitos que são muito difíceis. E roubo é um hábito. Ninguém rouba uma vez só. É um hábito. A pessoa rouba às vezes porque é doente. Eu já atendi pessoas assim. A pessoa não quer fazer, mas não segura. Como se fosse um vício. Nós não sabemos da história de Acã, mas Deus tinha que tratar com ele. E esses pecados, essas coisas que o Senhor condena, às vezes, como o pastor falou, não são coisas materiais, são hábitos. São hábitos que para você, o Espírito Santo falou assim, não faz. Aí você vê outra pessoa fazendo e a pessoa em paz. Não é porque o árbitro da paz é o Espírito Santo, ou é uma coisa assim, né? E a pessoa em paz, e você lá, Deus, mas fulano, aí ele fala assim, não, você não pode fazer isso. E a gente sabe, porque o Espírito Santo ele fala. Mas se você começar a naturalizar esse hábito, a nossa mente vai ficando cauterizada. A Bíblia diz que cauteriza. E você não pensa mais que é pecado. E eu tinha um problema muito grande na minha vida. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Carmélia. Porque quando eu cheguei no grupo, eu não falei nada. E até hoje eu nunca falei. Ela olhou para mim e falou assim, vai passar. Só isso. Depois de alguns meses, ela olhou para mim e falou assim, passou, né? Tão bonitinho, gente. Como Deus usa, Senhor. Eu não tenho vergonha de falar dos meus erros. Não tenho. Porque eu estaria sendo hipócrita. E se eu já estivesse preparada, Deus já tinha me levado no carro de fogo e isso não aconteceu. Né? Então, se eu estou aqui, porque tem que consertar algumas coisas. Né? Mas esse passou. Né? Estamos firmes. Né? E como eu falei para ela, já tem uma outra batalha aí, essa vai ter testemunho. Né? A irmã Carmélia de novo olhou para mim. Deus mandou orar por você. Gente, que bênção. Falei nada. Até ia pedir oração. Mas aí eu pensei assim, gente, o pessoal está orando para o povo doente, não vou falar isso, que nada a ver. Falei, Jesus, o problema é menor. E como Jesus, ele te considera, se você está achando que o seu problema é pequeno, para Deus ele é importante. E eu fiquei calada. Aí a irmã Carmélia falou assim, Deus não ora por você. Porque o seu problema me afeta. O seu problema tira a sua alegria. Amém? E Acã, ele desejou algo que o Senhor tinha proibido de pegar. Tudo daquela cidade ali não era para pegar. Né? É como se fosse a primícia, porque Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada depois do deserto. Olha como Deus trabalha. Você passa um tempão no deserto, aí recebe uma bênção, Deus fala assim, entrega para mim.
Gente, é fácil, vamos combinar aqui, é fácil. Não é fácil, mas é preciso, porque Deus quer, Ele pede não porque Ele precisa, Deus não precisa de nada da gente, porque Ele quer dar mais. Aquela cidade de Jericó não foi nada perto de tantas cidades, tantos reis que foram prisioneiros dali por diante. Se Acã soubesse disso, ele não tinha pego a cara. E aí eu vou ler um pouquinho para vocês, né? Eu estudei aqui, eu vou ler. O que leva alguém a cobiçar algo que o Senhor amaldiçoou? A querer sempre mais e nunca se satisfazer com o que tem? O que leva? A Bíblia fala em Provérbios 30, versículo 15 e 16, o seguinte: a sanguessuga, que é aquele animal que vive do sangue, né, da gente não. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e com a 4ª nunca dizem basta. A sepultura, a adultério, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. A sepultura, que é a cova, está sempre esperando pelo cadáver. A magistério está sempre esperando engravidar. A terra que não se farta quando você joga água e o fogo que não se cansa de lamber tudo que vem à sua volta. E essa cobiça aqui, né, do dar, muitas vezes nós somos tentados sim a não se satisfazer. E o pastor acabou de falar isso aqui, gente. Ser próspero não tem a ver com dinheiro, tem a ver com ajuda no momento certo. Há mais ou menos uma semana eu tenho uma filha de 24 anos. Pois é, tenho. Uma bênção. Ela estava fazendo um processo seletivo para dar aula. Ela é professora de inglês. E aí ela falou: mãe, eu estou achando muito estranho porque não me chamaram para fazer entrevista. Eu falei: tá, filha, mas espera. Aí ela falou assim: mãe, não me chamaram para fazer entrevista, mas me chamaram para fazer o treinamento. Eu falei: filha, então não vai ter entrevista, né? Se vou fazer o treinamento. Eu sei que ela fez o treinamento, foi aprovada, vai começar a dar aula. E assim, uma ajuda tanto, porque ela tem o Rio Grande do Sul, morar sozinha, tem todas aquelas despesas, ela estava muito culpada de fazer com que eu compartilhasse essa despesa com ela. Muito madura, minha filha. E aí ela falou assim: mãe, consegui, tá tudo certo. Aí qual foi a notícia dessa semana? O governo não pagou os bolsistas de mestrado, que é o caso dela, não pagou os professores universitários, ele cortou, simplesmente em dezembro não tem salário. Gente, a minha filha tem eu e o Marcelo, o pai dela já se foi. Mas eu fico pensando naquele pai de família que simplesmente chegou em dezembro não tem salário, porque roubaram da conta, porque não existe, sempre teve. A verba sempre foi. Por que agora não tem verba para pagar os funcionários públicos, federais? Imagina uma nação, gente, uma nação. Eu demorei para acreditar, falei assim: isso é crueldade. Isso é crueldade. Como vai ser o Natal dessas pessoas? Porque ainda que venha alguém ajudar, é um baque. Imagina ser um pai de família, ou uma mãe que sustenta os filhos, chegar no Natal e não ter salário. Gente, esse emocionalmente falando, te derruba. Não é verdade? Então nós vivemos debaixo dessa situação, humanamente falando. Mas a providência de Deus, ela vem assim, ó. Eu não tenho nada na minha conta, mas eu tenho 2 filhas que são sustentadas pelo Senhor. E eu tenho tanta confiança no cuidado delas. Não me isento da responsabilidade de cuidar, de trabalhar, não é isso. Mas eu acho que todo pai e mãe pensa nisso, e o dia que eu não estiver mais aqui? Né? Mas essa minha filha especial tem promessa. A irmã Lenina estava aqui comigo muitos anos atrás, apoiando isso. Larissa era pequenininha, ela estava subindo a escadinha da escolinha.
E a irmã Lenira me entregou algumas coisas do Senhor, e o Senhor falou comigo: aquela cordeirinha, eu cuido dela. Isso me deu uma paz tão grande. E eu compartilho com as coisas com o pastor sobre minha filha, né? É puro cuidar de Deus. Outra coisa, ainda não estou querendo ficar muito alegre não, mas já aconteceu. Fui perdoada de uma dívida. A Larissa estava do meu lado. A gente está vendo as questões para viajar. Eu entrei no site e falei: gente, cadê a dívida? Cadê os 4 anos que estava devendo? Cadê? A Larissa falou assim: mãe, eu não quero ficar feliz não, eu vou procurar esse negócio. Não vou falar o órgão não, tá? Aí eu falei: gente, deixa na Procuradoria Geral para ver se de repente não ficou como dívida, acho que ativa, né? Gente, nada. Fui para outro caminho, outro site. Cadê a dívida? A dívida sumiu. Minha filha foi criada na escolinha, mas tá no tempo dela, botar assim. Daqui a pouco ela é resgatada novamente. E aí, ela falou assim: mãe, aí eu falei assim: filha, foi Jesus que pagou. Só pode. Porque depois de um certo tempo realmente não é mais preciso pagar, mas para frente, não para trás. Ela falou: mãe, quem é esse seu amigo? Eu falei: filha, Jesus. Mãe, me apresenta esse amigo. Eu falei: filha, dobra o joelho e fala com ele. Então você vê como é que é? Em tempos difíceis o Senhor trabalha no coração de uma teimosa. Então, gente, olha, não tem como falar para vocês assim: claro, cuidado, vigia, ora, mas isso vai impedir que você cometa coisas erradas? Não vai. É só a misericórdia de Deus na nossa vida que faz ter esse cuidado por todos os lados. Não é o ser humano, porque nós não podemos falar nada de Acã, a gente não sabe viver. Não é verdade? Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi em um dos estudos, né, que é assim: não é pecado ser rico, é pecado desejar mais riquezas do que precisamos e reter aquilo que devemos dar. Eu não sei falar esse nome, é W.W. Richburg, uma coisa assim, pastor americano, falecido há poucos anos, teólogo, conferencista, escritor de livros cristãos e trabalhos teológicos. Mas eu gostei tanto dessa frase, que ela descreve essa prosperidade quando você precisa ter. Não é a medida, não é a quantidade, é a medida que você precisa. E essa medida, gente, a gente acha que sabe, o Senhor é que sabe. Eu acho que assim, o Senhor fala: você não sabe, eu vou te dar a hora certa, você se acalma. E na hora que ele falou comigo, eu botei no meu lugar, fui fazer outra coisa, fui trabalhar, eu daqui para lá, eu chorando no volante, porque o Senhor começou a falar tanto comigo, tanto. Aí eu chego no trabalho com os olhos tudo vermelhos, aí lá tem uma nobrista, né? Ele diz assim: gente, ela é muito maluca, ela chega chorando várias vezes, chega chorando no trabalho. Aí eu vou sobre ela vermelha, chego no consultório e eu já estou um pouco melhor. A Vivi olha para mim e fala assim: já sei, Jesus está falando com você. É incrível, né? Eu não avanço. Gente, eu tenho que trabalhar perto, se eu trabalhar longe, acho que eu não dou conta. Não é verdade? E Deus condena claramente um coração ganancioso. A ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo que se admira para si próprio. E a vontade exagerada de possuir qualquer coisa é um desejo excessivo, direcionado principalmente à riqueza material nos dias de hoje. Colorido, botei uma letra amarela, né? Mereço. E para terminar, gente, a atitude de Acã foi esconder. Não é isso que acontece quando a gente faz uma coisa errada? Até criança pequena esconde. A Dita até minha cachorra. Se faz errado, ela sabe. Quem foi que comeu isso aqui? Sabe, se entrega. Então, se está difícil para você reconhecer algo que você esteja entristecendo o coração do Senhor, veja se você contaria isso para alguém. Porque se você conta sem problema, ok. Mas se você esconde, até de você tentando normalizar,
é de Deus. Se está na dúvida, procura alguém e conversa. Procura o pastor, como eu falei, e Deus vai te responder. Amém? Pastor.